Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu por aqui, Agnaldo, isso aí, técnico e responsável pela assistência técnica AGTEC, tá bom? E vou estar comentando para vocês aqui uma das coisas que é muito comentada aí no dia a dia no nosso ramo, né, de conserto de eletrodoméstico, especialmente aí em lavadoras. Então vamos lá. Uma das coisas que é muito comentada é sobre a taxa de visita. Devo cobrar a taxa de visita? É permitido? É proibido? Tá bom? Esse é um assunto que sempre é muito comentado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o cliente fala que não é obrigado a pagar a taxa de visita. A maioria deles, né? Aqueles clientes alguns, né? Que acham que é errado isso, então eles falam que não deve ser cobrada a taxa de visita. Porém, no finalzinho desse vídeo eu vou passar para vocês um macete sobre esse assunto, tá bom? Sobre como você deve cobrar de uma forma que o cliente paga tranquilamente, sem se preocupar com isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a taxa de visita. Muitas vezes você trabalha aí numa região, a maioria dos seus clientes, seu público-alvo aí, é em outro bairro, um pouco distante, 10, 20 minutos de distância, né? Então, muitas vezes você vai perder seu combustível, vai agendar um horário, vai perder aquele horário, vamos dizer assim, né? Vai reservar aquele horário para o cliente, vai chegar lá, vai fazer a avaliação e muitas vezes o cliente fala, vou pensar. Quando é a mulher, na maioria das vezes, né, a mulher fala assim, eu vou ver com meu marido, viu? Provavelmente eu vou fazer, viu? Mas vou ver com meu marido. Amanhã eu te dou a resposta. E assim você fica preso, tá bom? Não falou da taxa de visita ou acredita que o cliente vai fazer o serviço e assim você fica no meio do caminho. Então vamos lá. Vocês têm que ser um pouco ágil na questão da taxa de visita. Por quê? Perante lei, muitas pessoas, já é comprovado, tá? Teve uma época aí que eu estava pesquisando e vi, perante lei é proibido um técnico cobrar taxa de visita. É proibido. Por quê? Porque ele é técnico, ele precisa do cliente. Cabe a ele ir até o local para ele ganhar o dinheiro. O serviço não vai vir até ele. Então é uma profissão, foi escolhida essa profissão e assim ele tem que se deslocar para ganhar o seu dinheiro. Tá? Dificilmente o cliente traz uma lavadora, um micro-ondas, um fogão ou até mesmo uma geladeira na sua oficina. Dificilmente o cliente faz isso. Sendo assim, é uma profissão que você escolheu. Você, para ganhar, você tem que ir até o local. Então, perante lei, taxa de visita, negativo. Você não é obrigado, tá bom? Então, fiquem atentos. Como conversar com o cliente. Logo mais, um macete, hein? Aonde você realmente vai ter o seu direito aí de cobrar por ter ido até a casa do cliente. Não falamos sobre visita, hein? Taxa de visita, para muitos, é proibida. E tem clientes que chamam você fala que vai cobrar, depois você passa todo o procedimento que vai ser feito, o que está com defeito, e o cliente fala, tá bom, vou pensar, e não paga a taxa de visita. Aí você comenta sobre, e o cliente fala, mas é proibido, eu não sou obrigado a pagar. E assim você fica no meio do caminho, perdeu a sua viagem. E tem que acreditar que o cliente vai chamar para fazer o serviço, logicamente. Tá bom? Mas vamos lá, o macete. Agora é a hora final. E o cliente inteligente, o cliente que sabe, o cliente que acompanha nossos vídeos, tá? Porque tem muitos clientes aí que conhecem o trabalho da AGTEC, assistência técnica, e sabe que é trabalho de qualidade. Trabalho bom merece respeito. Se você não trabalha bem, você quer chegar na casa do cliente e ainda cobrar para estar indo olhar um produto, então não se esqueça. Primeiramente, você tem que ser um bom profissional. Tem que ter boa aparência, educação, respeito ao cliente, respeito ao ambiente do cliente, a sua residência, né? Beleza? E educação é o que te garante. Entrar na casa do cliente, muitas vezes você entra, mas a educação te faz voltar. Voltar para executar o serviço. Ou simplesmente, falta de educação, só dá um tchauzinho e nunca mais te chama. Beleza? Vamos lá sobre o macete agora, hein? Você pode cobrar sim, mas utilize um método super prático, um método que te valoriza. Se você é um profissional de respeito, você tem o seu conteúdo ali, seus conhecimentos, investiu nisso, você tem seu maquinário ali, ou suas ferramentas, você tem tudo isso correto, você está hábil para estar atendendo o seu cliente, você tem direito sim a cobrar a taxa de visita? Não. Você tem o direito de cobrar a taxa de avaliação. É isso aí. Escuta bem esse nome. Taxa de avaliação técnica. Você tem o direito e nada proíbe isso. Por quê? Muitas vezes o cliente quer fazer o serviço. Aí ele chama o profissional que não cobra taxa.
O profissional vai lá, perde o seu tempo, o cliente faz muitas perguntas e no final quem faz o serviço? O próprio cliente. Tá bom? Então você tem sim o direito de, desde o primeiro momento, a ligação ou agendamento via WhatsApp, você pode sim falar para o cliente: ó, senhor ou senhora, vamos estar agendando e é cobrado uma taxinha de avaliação técnica. O cliente: como assim avaliação técnica? Avaliação técnica, você vai até o local, não vai cobrar por isso, tá bom? Você vai cobrar pelas informações que você vai passar para o cliente. Muitas vezes o cliente vai querer saber a peça que vai ser trocada, o que causou o defeito. Se trocar só isso, resolve, tá bom? Então o cliente faz muitas perguntas, te deixa de um jeito que você tem que falar. Você é um profissional, você está ali, você não vai começar a rodear. Lógico que algumas informações você tem que segurar, senão o cliente mesmo faz 100% o serviço. Ele tem que se sentir um pouco, né, um pouco na dúvida e tem que depender de um profissional. Senão ele vai fazer e depois vai dar defeito novamente. Então, sobre a taxa de avaliação técnica, você, desde o primeiro momento, você fala para o cliente: sim, vamos estar indo até o local e é cobrado uma taxa de avaliação técnica. Quanto eu devo cobrar pela taxa de avaliação técnica? Aguarde até o final que eu já te falo. Vamos lá. Você simplesmente agendou, o cliente aceitou por conversa, de preferência seja por WhatsApp, tá bom? Conversou pelo WhatsApp, deixa registrado lá que ele aceitou a taxa de avaliação. Você vai, passa todo o procedimento, passa o orçamento com todo o intuito de consertar o produto. Técnico bom é aquele que vai para consertar o produto, tá bom? O técnico, tem técnico malandro que sai de taxa em taxa. Fica o dia todo ganhando 5, 10 taxas, quando vai ver ele ganhou o dia inteiro aí sem gastar nada, sem colocar uma ferramenta em uso, tá bom? Então, taxa de avaliação, você deve cobrar e o cliente correto, o cliente sábio, ele sabe que tem que pagar. Por quê? É merecedor. O técnico vai até a residência dele, vai passar o defeito, vai ter aquele respeito pela sua família, um respeito pelo seu lar, tá bom? Vai se dedicar um tempo a isso, muitas vezes é longe, é distante a oficina da residência do cliente. Pode ser que o cliente venha fazer o serviço, não tem problema nenhum, não tem problema, mas que ele respeite aquele valor de taxa de avaliação. Respeite, pague um valor simbólico normalmente, tá bom? Então, o cliente inteligente, ele chama um técnico de qualidade, esse técnico merece, bom? Mas lembrando, técnico bom, ele vai com o intuito de consertar. E aí vem um outro detalhe, tá? Muitos clientes não querem pagar a taxa de avaliação. Já fala logo no começo: mas eu estou sem o dinheiro da taxa de avaliação. O cliente já está sem o dinheiro da taxa, esse cliente vai ter condições de pagar um serviço que seja R$100, 200, ele vai ter condições? Provavelmente não. Então você vai perder o seu tempo de ir até ele e você poderia estar atendendo um outro cliente já com dinheiro para pagar aquilo, necessitando realmente de fazer o serviço. Tá bom? Então vamos para a taxa de avaliação técnica, valores. Quanto devo cobrar pela taxa de avaliação técnica? O valor é muito simples, porém você tem que analisar os fatos. Tá? Ah, por que eu vou cobrar mais de um, menos de outro? Sim, você vai cobrar mais e menos, né, de acordo com a pessoa? Não, de acordo com a localidade, tá bom? Muitas vezes você vai até um local que é o seu bairro. Muitas vezes você está no seu bairro, você cobra uma taxinha mínima ali de R$30. Você vai passar todo o procedimento, todo o orçamento e as peças vão ser trocadas. Ótimo, o cliente aceitou? Não se fala de taxa, tá bom? O procedimento correto é não cobrar taxa de avaliação se o cliente aceitar o orçamento, tá bom? Se aceitou o orçamento, não se cobra taxa de avaliação. Se o cliente falar: vou pensar, eu te ligo amanhã, vou conversar com minha esposa ou meu marido, cobra-se a taxa e, dependendo do seu jeito de trabalhar, tá bom? Nós da AGTEC Assistência Técnica trabalhamos assim. Nós cobramos a taxa de avaliação e deixamos válido esse valor por 15 dias. Hoje eu vou na residência do cliente, cobro a taxa. Pagou? Ótimo. Tá pensando, virou cartão, conversou com o esposo, com o marido, não importa. Tá no período de 15 dias, chamou para executar o serviço, nós ainda damos o desconto daquela taxa que foi cobrada. Tá bom? Bem simples, o cliente fica satisfeito. Passou de 15 dias, não tem problema, perdeu a taxa, ele está ciente, foi informado desde o começo. Beleza?
sempre faça dessa forma. Então, uma média básica aí. Quando vai atender no mesmo bairro, mesma região, normalmente os técnicos estão cobrando em média de R$ 30. Alguns mais em conta, quando são clientes antigos, um pouco menos, ou enfim, cada um tem seu valor, desde que o cliente aceite. Porque se você cobrar muito caro a taxa, o cliente não vai fazer. Se você cobrar muito barato ou não cobrar, lembre-se disso, a palavra importante. O técnico que chega na casa de um cliente hoje em dia, ano 2025, tá? Isso é referência de uns 3 anos atrás. O técnico chega na residência de um cliente e fala orçamento é gratuito ou já por telefone, muitas vezes esse técnico vai perder a viagem. Por quê? O cliente vai ficar inseguro. Nossa, por que ele não cobra a taxa de avaliação? Será que ele tem cliente? Será que ele está começando? Será que ele não é um cara competente, está precisando ganhar cliente? Então esses detalhes tudo são analisados. Eu mesmo, eu falo para vocês, já cheguei na casa de cliente e já cobrei taxa de avaliação. Ok, foi avisado antes. E o cliente desabafou falando assim, já chamei um outro que não cobrou nada. Esse outro eu fiquei em dúvida. Por quê? Se ele não cobra nada, será que ele é capaz de executar o serviço? Ou será que ele está precisando do serviço? Tá bom, pessoal? Então, sobre valores, cabe a você analisar os fatos. É no seu bairro? É na sua rua? Tá bom? Tenha sempre um valor mínimo de deslocamento. E esse valor de taxa de avaliação é pelo seu conhecimento que você está passando para o cliente. Ah, mas era só um fiozinho que você achou. Achou, mas e para achar? Você estudou para isso, estudou para fazer testes, levou equipamento, levou ferramentas, foi até o local, executou o que era para executar, fazer o orçamento. Cabe o cliente consertar ou não. Tá bom? Tá bom? E outra, muitas vezes você vai num local mais distante, numa região de centro da cidade, centro do seu bairro lá, e é mais distante, 30 minutinhos de carro, tá? É difícil, mas tem técnicos que ainda andam de ônibus, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Você vai perder um tempo maior, então cabe a você cobrar uma taxinha um pouquinho maior, tá bom? Então a dica de hoje é essa, não cobre taxa de visita, é proibido, cobre taxa de avaliação técnica. Serviço garantido, cliente bom, cliente não se preocupe em pagar a taxa, ele sabe que ele vai pagar o serviço. Beleza? Forte abraço!